Oi, gente, tudo bom com vocês? Me chamo Juliana Andrade e hoje quem vai apresentar comigo vai ser o. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcelo Borges e hoje a gente está aqui com a Sabrina Coincidências e a gente vai abordar aqui hoje alguns assuntos sobre o mercado de cripto, metaverso, jogos NFT e por aí vai. Então, gente, a nossa live hoje será gravada, então a gente tá gravando mais cedo, mas vocês vão ver 7h30. Então é isso, teve alguns probleminhas técnicos, mas enfim. Então, Sabrina, como que você tá? Tá tudo bem com você? Tudo bem, sempre bem. Eu agradeço muito o convite. Queria desejar uma boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo a gente aqui. E bem ansiosa para nossa conversa. Então vamos lá. Queria te fazer uma pergunta. Como você começou nesse mercado de cripto? Então, eu ouvi falar a primeira vez sobre criptomoeda lá em 2016. E como a maioria das pessoas do mercado que ouviu falar lá atrás, não dei muita bola. Sabe? Aí, tipo, eu acabei deixando pra lá, mas aí em 2018 eu caí nos vídeos do Daniel Fraga, foi quando eu conheci realmente o Bitcoin, a ideia do Bitcoin, e eu me encantei com ele. Aí, a partir de 2019, eu comecei a criar conteúdo pro mercado, e durante a pandemia ali, no final de 2020 para 2021, eu comecei a viver totalmente do mercado cripto. Uhum. Você falou em pandemia, a pandemia deve ter ajudado bastante, né? Nossa, sim, demais, demais. E referente a o que fez você assim largar tudo e se dedicar assim ao mercado cripto? O que mais que te encantou nisso? O que mais me encantou foi a proposta mesmo do Bitcoin, que era a questão da verdadeira liberdade financeira. Porque quando eu comecei, a primeira vez que eu ouvi falar sobre Bitcoin, eu estava estudando política. E eu me identifiquei muito com o lado libertário. Então, assim, de saber que tem um dinheiro que não está na mão do Estado e que esse dinheiro é totalmente descentralizado, que eu não dependo de banco e que, assim, orientação sexual, de onde você veio, sua cor, nada disso impede de você entrar no dinheiro, para mim foi fantástico. Então, assim, eu não tinha ideia da proporção de como o Bitcoin e as demais criptomoedas mudariam a minha vida. Não tinha, assim, cabeça para nada. Mas, assim, o que era o dinheiro foi aí que me encantou. Aí depois, assim, quando você é mordido, você entende Bitcoin, você entende os fundamentos dele, não tem como deixar de lado. É verdade. E você falou dessa questão, assim, de que te encantou foi a moeda não olhar, tipo, quem você é, assim, a sua cor, a sua raça, a sua orientação sexual, isso foi o que mais te encantou, né? Sim, demais, demais. Não tanto por conta de. Assim, no meu caso, não é o meu lugar de fala é a parte da orientação sexual. Sim. Mas assim, em relação à pele, tipo, a cor da pele, todas as questões de preconceitos que eu já passei na vida, de chegar em lugares que a gente via que majoritariamente as pessoas eram brancas. Quando você fala de dinheiro, a maioria das pessoas são brancas. E quando eu cheguei no mercado cripto, só tinha eu de mulher preta falando. Mulheres já eram raras, pretas então só tinha eu. Hoje em dia, se olhar aqui no mercado brasileiro, comigo, nós temos mais 3 mulheres falando. E sabe, então assim, a parte da inclusão que fala, a mudança de vida que tem na cripto, é a coisa que a gente não consegue encontrar no mercado tradicional. Você chegar no mercado financeiro, na bolsa de ações e tudo mais, você não vai conseguir essa mudança de vida, principalmente com pouco investimento. Eu comecei a investir no mercado cripto, eu estava ali na faixa dos meus 22 anos. E mesmo assim, tipo, eu tinha pouquíssimo dinheiro para investir. E como isso mudou minha vida, assim, é inacreditável. Inacreditável. E quando você decidiu, assim, o que você mudaria? Tipo, desde lá do começo, você teria, tipo, começado a investir antes, se você soubesse? Ou teria alguma coisa assim que você mudaria? Olha, se você tivesse me feito essa pergunta há algum tempo, tipo há um ano, eu falaria pra você que teria muitas coisas que eu mudaria. Mas hoje em dia não. Não porque assim, o que eu passei foi o que me fez crescer no mercado, foi o que me fez ver e entender golpes. Eu comecei acreditando na possibilidade de dinheiro fácil, que eu ia conseguir fazer dinheiro fácil antes de entender o que era Bitcoin. Foi por isso que eu perdi o pouco do dinheiro que eu tinha. Então, hoje em dia eu consigo falar com as pessoas com propriedade. Porque é muito fácil uma pessoa que nunca passou por nenhum problema de dinheiro, que nunca passou por um golpe, chegar e falar, ela não sentiu na pele. Mas eu senti. O que era pouco pra mim, para as pessoas, hoje em dia eu falo, foi dinheiro de troco que eu perdi lá. Mas na época pra mim era muita grana.
Então, não mudaria, assim. É claro que eu queria ter pego, assim, a sapiência do mercado lá em 2016. Nossa, eu estaria muito feliz. Mas não mudo nada. Minha trajetória no mercado cripto é uma trajetória que eu gosto bastante. Ok, então lá no começo, assim, você teve algum medo, alguma coisa de notícia, de isso de hacker, roubar, ou de pessoas te falar que é uma furada? Você teve algum tipo de medo lá no começo? No começo, assim, não, porque eu não tinha consciência. Tanto é que eu entrei no sistema que tava me prometendo ganhar, assim, 200% dia. Aí eu acreditei. Eu comprei, tipo assim, cripto foi no Mercado Livre, sabe? Daqueles vendedores confiando, eu não sabia como é que mexia. Então, tenso. Então, assim, eu não tinha consciência de como era o mercado. E depois que eu comecei a entender de notícias, que eu comecei a entender que as pessoas falavam, que movimentava o preço do Bitcoin e das altcoins, eu já tava com um nível de consciência, assim, alto. Então eu não tinha medo de tipo, o Bitcoin tá corrigindo, eu não ficava com medo. Um ataque hacker, eu sabia que hacker nenhum poderia parar o Bitcoin. Então, dessa parte pra mim foi bem tranquilo. Ok, mais uma coisa, hoje em dia você usa carteira fria para estar guardando as moedas, que é as famosas, ou a Trezor, ou tem a outra wallet, a Ledger. Você usa alguma dessas? Você indica alguma pra galera usar? A Trezor, sim. Acho que é bem interessante. Ainda mais se vocês tiverem uma quantidade grande de criptomoedas. Hoje em dia eu divido meu portfólio em 3 partes. Coisas que eu não fazia antes. Hoje, com a mais experiência do mercado, eu consigo. Na Trezor, Bitcoin e Ethereum, que são as 2 criptomoedas que eu tenho fé total. E eu tenho uma carteira que eu deixaria as criptomoedas que eu vejo que tem potencial de futuro, mas que elas precisam se provar ainda, como seria o caso da Terra Luna, da Avalanche, da Cardano. Então essas moedas que eu acredito que tem potencial, elas ficam nessa carteira. Aí eu separo um pouquinho do meu portfólio também para investir em criptomoeda que eu falo assim, eu vou colocar um pouquinho ali, quem sabe ela dá um pump grande, mas essas aí eu nem me dou o trabalho de tirar da corretora, sabe? Porque eu sei que é um dinheiro que, tipo assim, que é o meu risco. Porque eu sou raw no mercado cripto, eu só invisto em criptomoeda, eu sou contra o mercado tradicional. Então é uma questão mesmo de filosofia. Então esse dinheiro eu deixo na corretora das criptomoedas que eu posso teoricamente perder por conta da oscilação de preço, mas quando ela subir já está na corretora e eu vendo e me livro delas. Ok. E, tipo assim, você falou que no começo você acabou investindo e acabou perdendo todo o dinheiro, né? Porque você acreditava em dinheiro fácil. Como muitas pessoas acreditam que no começo acham isso também. E o que você acha sobre as pessoas, assim, investirem todo o dinheiro, assim, em Bitcoin, em criptomoeda, no geral? O que você acha sobre isso? Então, eu falei aqui que eu invisto 100%, mas eu jamais recomendaria isso para alguém, sabe? Para você investir 100% no mercado cripto, a pessoa não pode estar com esse pensamento de fazer dinheiro. É mais questão de filosofia mesmo, de você acreditar naquilo que você está investindo, de você ver o Bitcoin não como uma forma de investimento. É claro que assim, as criptomoedas elas estão ali, elas fazem você ter lucro, você aumentar seu capital, mas não é para isso que elas chegaram, não foi para isso que elas vieram. É como capital de risco, né? Isso. Se você quiser olhar só pelo lado de investimento, é como capital de risco. Aí você tem que ver dentro do seu portfólio a quantidade que você vai colocar ali. Até mesmo no Bitcoin, que teoricamente não, ele é menos volátil que as outras criptomoedas, até mesmo nele você tem que ter estômago. Porque o Bitcoin ele pode corrigir 10, 20% no dia e levar as altcoins corrigirem muito mais. Então, se você tá ali só com isso, com visão de curto prazo, o meu conselho é colocar pouco. Ok. E esse cenário que hoje em dia se encontra aí, Bitcoin, Ethereum, todas as outras criptos, você acha que a gente já está num inverno cripto ou isso é descartado ou isso é mais oscilação de notícias sobre guerra, sobre os Estados Unidos? O que você acha que está influenciando nessa oscilação? A gente tá com uma volatilidade muito grande. Eu acredito que a gente esteja, assim, querendo entrar num bear market, que seria aí como você falou, o inverno cripto. Mas a gente tá vendo também que tem muitas empresas comprando e segurando o Bitcoin. E, assim, as pessoas podem enxergar isso como uma coisa boa, né? As empresas fazendo acumulações, é sempre bom a gente ver que tem mais empresas interessadas, só que elas podem também estar retardando uma coisa que era para chegar. Há 2 semanas, por exemplo, a Terra Luna ela fez uma compra de mais de $1 bilhão em Bitcoin.
E essa correção que a gente viu no mercado agora já era para ter acontecido. O Bitcoin subiu sem volume de negociação. Então, a gente vê essas entradas das empresas, acaba ficando ali mais como uma coisa de manipulação de mercado, mesmo que não seja o intuito delas. Entendeu? Então, pra gente saber se a gente vai entrar no bear market mesmo, a gente tem que ver como o varejo, que o varejo, por mais que sejam investidores com menos capital, são eles que estão ditando ali as coisas, como o varejo vai reagir. Como que ele vai reagir à compra dessas baleias. Teve uma baleia que ela colocou, assim, ordens de compra de Bitcoin ali na faixa de 44. Aí o mercado foi corrigindo para 44, ela tacou para 40 mil, o mercado foi para 40 mil. Sabe? Caramba. Sim, as baleias, elas conseguem fazer, assim, uma baleia, ela consegue pegar a galera do varejo ali e fazer com que eles vendam Bitcoin para ela conseguir comprar baratos. As pessoas não conseguem ver isso. Mas o que seria essas baleias que você fala? Baleias são os grandes investidores do mercado, sabe? Sim. Tem pessoas, assim, tem as baleias de 1.000 a 10 mil Bitcoins, que tem, elas têm isso em carteira, e tem as baleias que tem de 10 mil a 100 mil Bitcoins em carteira. É muita coisa. Aí eles acabam mexendo com o mercado, né? Sim, porque se eu tenho 1.000 bitcoins, o que acontece? Se você olha pra mim, uma pessoa que tem 1.000 bitcoins, 10 mil bitcoins, e eu tô colocando uma ordem de... O bitcoin tá a 45 mil, eu tô colocando uma ordem de compra a 40, que os investidores do varejo vão entender? Ela sabe de uma coisa que eu não sei. Ela tem muito Bitcoin, ela não vai colocar, tipo assim, pra poder comprar ali embaixo, sem que ela esteja sabendo alguma coisa. Mas às vezes não é nada. Às vezes ela só quer comprar, só quer comprar o seu Bitcoin. Só quer pegar o seu Bitcoin barato. Você vai lá e dá de bandeja pra ela. Caraca, entendi. E, assim, o que você acha sobre... O que as pessoas falavam, assim, muito pra você quando você começou, assim, no mercado de cripto? Falava que, porque isso daí é golpe, O que você acha sobre isso? Falando que não ia dar certo. É. Que eu tinha que procurar, tipo, ser manicure, abrir um salão. É isso. Meu pai, hoje em dia, por exemplo, eu mudando de vida, crescendo no mercado cripto, ele ainda odeia o Bitcoin. Que Nossa, isso? meu pai odeia. Ele fez toda uma fanfic na mente dele, que o Bitcoin é uma coisa do governo pra poder roubar nosso dinheiro. Caraca. Mas tem muita gente, né, que infelizmente tem essa mentalidade. Então, hoje em dia tá muito hype aí, até um tempo atrás, pro final do ano, jogos NFT aí no mercado. O que você viu, o que você acha também desses jogos? Olha, os jogos NFTs eu acho muito engraçado, porque a galera focou bastante neles, achando, nossa, eu vou ficar rico da noite pro dia apenas jogando no meu celular. E assim... Tem como você fazer dinheiro com games NFT? Tem. Só que qual que tem que ser a ideia, o cerne do game NFT para ele ter sucesso? É ele não te dar muito dinheiro. Porque não existe isso. Se eu te dou muito dinheiro e você... Teoricamente, você vai largar seu trabalho. Porque você vai ficar trabalhando se você pode meia hora jogar e a partir disso ganhar 2, 3 mil dólares no mês. É verdade. Com uma coisa ainda que você gosta, assim, jogar. Isso, jogando. Não precisar ficar trabalhando. Só que isso daí não é sustentável, sabe por quê? Porque quando você deixa o seu emprego... Esses tokens que você tá pegando ali, você vai ter que realizar lucro, porque você tem que pagar suas contas, você tem que comer, você tem que se divertir. Então, o que isso vai fazer? Pegar o preço do token e tacar lá para baixo, porque vai estar todo mundo vendendo. Então, o game NFT, ele tem que ser focado assim, em trazer diversão para a pessoa, de uma forma descentralizada, que ela consegue monetizar, mas não tem que ser muito dinheiro, sabe? Quando você dá ali um trocado para ela, para inserir ainda mais no mercado de criptomoedas, para ela entender, nossa, aí é estouro. Aí eu acho excelente. Mas dá muito dinheiro assim, vê que não é sustentável. Tanto que nenhum desses jogos, hoje em dia, sobreviveu. Sim. É como se fosse um hobby, assim, né? Como se fosse um hobby. E desses jogos hoje que tem em dia aí, que os devs, assim, alguns devs trabalharam bem, quais que você cita? Olha, eu colocaria... Muitas pessoas podem achar que morreu, mas eu colocaria o Axie Infinity. Porque, assim, o Axie Infinity foi toda uma construção em cima daquilo, pegou o hype, ele deu muito dinheiro para muitas pessoas, só que ali eles perceberam que, assim, não dava para continuar dando. Tanto é que, mais uma vez, a galera parou de trabalhar para poder ficar jogando o Axie Infinity e tacou o preço do SLP lá pro chão. Então, assim, o SLP, ele viu onde ele errou, ele começou a construir
novas formas de jogar, começou a trabalhar diretamente com a comunidade. Eles lançaram uma versão que as pessoas que simplesmente gostam do jogo conseguem entrar e a partir disso jogar de graça para poder entender, ver funcionamento e quando tiver uma grana entrar depois. Então eu colocaria hoje em dia só ele. Não consigo ver nenhum jogo assim NFT que realmente tenha conseguido vencer o teste do tempo. Okay. E tem diferença em jogo NFT para jogos em blockchain? Não sei se... Porque eu vi que tem um outro tipo de jogo, né? Que você ganha cripto. Sim, tem... No caso aí, eu não sei bem do que você tá falando, mas a gente tem os que a gente conhece que são bem antigos no mercado, que seriam jogos de Faucet. Que assim, você não ganha necessariamente NFTs, mas você vai jogando ali, você vai ganhando frações de Bitcoin, frações de Ethereum, essas coisas. Esses aí, que são as Faucets, elas se sustentam. Porque elas dão muito pouco, muito pouco. E aí a pessoa tem que jogar muito, tem que ficar, tipo, muito tempo jogando pra conseguir ter um pouco. Um pouco. E aí, assim, necessariamente, ela só vai jogar se ela gostar. Entendeu? Se ela não gostar, ela não joga. Agora tem jogo que você vai pegar que você não gosta, mas fala, pô, vou te dar $2.000 por mês, você vai pegar lá e você vai jogar. Aí você vai começar a gostar. Você vai começar a gostar. Pô, você fala pra mim que vai me dar $2.000 por mês pra eu ficar jogando, é claro que eu adoro jogo. Tá certo. E em relação também agora a essas NFT, essas imagens, igual aquela com o Neymar... Tem uma lá do macaco. O que você acha desse mercado dessas NFTs? Então, o mercado de NFT arte, eu acho que ele hypou demais. Teve muita coisa que eu vi assim, caramba, que realmente não era necessário. Tanto que entrou gente que fez muito dinheiro só pra atolar o mercado. Gente que nem acreditava. Só que assim, a arte já é diferente porque gosto é muito relativo. Por exemplo, você pode não gostar da coleção dos macaquinhos entediados. Mas tem muita gente que gosta, senão ela não chegaria no valor que ela chegou agora, entendeu? E assim, artes quadros, essas coisas, é milenar, durante muitos anos. Olha o valor que tem a Mona Lisa hoje em dia, sabe? E você levar isso pro digital, você levar isso pro blockchain, que é uma coisa que vai ficar guardada e registrada para sempre, é uma coisa que não tem preço. A Mona Lisa, é um bem que ele é escasso, é escasso. As pessoas podem tentar fazer ali fazer um trabalho pirata em cima dele, sim, mas a gente sabe onde está o original, tanto é que esses piratas nunca vão ter o mesmo preço. Só que pode acontecer alguma coisa também, pegar fogo onde a Mona Lisa está guardada e, infelizmente, a gente não ter mais acesso. Fogo, assim, eles devem ter alguma coisa protegendo ela, mas foi só um exemplo. Mas, por exemplo, o macaquinho entediado do Neymar, isso aí não vai sumir nunca. Ele vai ter isso para sempre, porque está registrado no blockchain. Sim, entendi. Não, mas eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado, assim, de que a Mona Lisa pode acontecer de acabar, assim, de... Sei lá, alguém pode até conseguir roubar, não sei. E tipo, as imagens não estão lá guardadas no blockchain e tal. Eu nunca tinha parado pra pensar nesse ponto. E sem contar que ela traz, assim, uma segurança muito grande, principalmente pro pintor, pro autor da imagem, porque quantos quadros será que a gente não perdeu de grandes atores, Van Gogh, Leonardo da Vinci? Quanto será que a gente não perdeu no decorrer da história deles? Que eles não conseguiram registrar. Hoje em dia, um jovem aspirante a ser artista, pode ser que daqui a 20, 30 anos ele tenha um nome muito grande e que essas artes que ele está fazendo agora, outrora, ele teria perdido e agora está registrado no blockchain e ele consegue monetizar muito mais em cima disso. Não, e o legal também dos NFTs é que, assim, qualquer, né, pessoa consegue ir lá e colocar a sua arte, vender pelo preço que ela acha que tem que ser vendido. E se outras pessoas também gostarem, vão lá e dão lances mais altos, né? Eu acho isso muito interessante também. Porque hoje em dia, sempre teve, né? Tanta gente que tinha no seu interior, assim, arte, né? Sabia fazer as coisas, tinha jeito, sabe? Pra fazer as coisas. E não conseguia alavancar os seus trabalhos justamente porque não tinha recursos e tal. E o NFT, ele ajuda nisso, né? Nossa, porque demais. É óbvio, né, que não é tão fácil, mas se você tiver uma internet em casa, você pode ir lá e postar os NFTs e alcançar várias pessoas e, enfim, eu acho isso sensacional, assim.
Também acho. Nossa, você falou isso, eu lembrei de uma garotinha. Ela, 12 anos. Ela começou a fazer as obras de artes dela. Ela é muito apaixonada por dinossauros. E pela luta feminina e tudo mais. Então ela fez uma coleção de mulheres com pescoços grandes. E em 10 meses, essa garotinha, ela acabou fazendo 13 anos, ela conseguiu vender e conseguir 5 milhões de dólares com artes NFT. Só para vocês terem uma ideia, depois ela fez uma coleção mais seleta, com grandes mulheres, assim, Frida Kahlo, Beyoncé, Michelle Obama. E assim, essa coleção também foi um estouro. Pra vocês terem uma ideia, a NFT mais cara dela é da Michelle Obama, que custa ali na faixa de 530 etírios. Só pra quem tá assistindo a gente agora, o etírio tá ali na faixa de 3 mil dólares. Nossa, que é um estouro. Mil. Nossa, dá muita grana. Não, além do reconhecimento que a menininha teve, né, pelas artes, além do empoderamento que ela deu nas mulheres, dessa questão da girafa, né, do dinossauro, né? Isso. E ela vai conseguir se sustentar agora pra sempre, 13 anos, com independência financeira e conseguindo sustentar ela e a família dela. Sim. É isso que é o mercado blockchain. Eu fico encantada com essas possibilidades que ele traz para as pessoas. Sim, graças a esse mercado, ela teve um alcance e assim conseguiu divulgar esse trabalho dela e tá conquistando esses valores altíssimos aí. Sim. Muito bom isso. E os NFTs, eles são somente assim negociados em Ethereum só? Não tem outra moeda que se negociam? Porque pelo que eu vi, eu vi uma arte lá que estava custando, acho que era 7 Ethereums. E eu não vi mais nada, tipo, em Bitcoin ou em qualquer outro tipo de cripto. Então, o que acontece? O Ethereum, ele é o blockchain de contratos inteligentes mais conhecido, sabe? E ele também já venceu o teste do tempo. Então, ele está há muito tempo no mercado, então a maioria das artes são feitas nele. E a maioria das negociações do Ethereum também. Só que o que acontece? O Ethereum, ele com o tempo, ele começou a ficar muito lento, com taxas muito altas para poder transacionar, e surgiram blockchains alternativas a eles. Um exemplo, depois do Ethereum, nós temos a Solana, que é uma blockchain que você também consegue fazer artes NFT, games NFTs. E a Solana, ela tem o segundo maior mercado, marketplace de NFTs, ela entrou esses dias na OpenSea também, então você já consegue comprar artes através com Solana. Só que tem outras blockchains também, a Cardano. Você consegue comprar artes através da Cardano. Ela tem ali uma coleção que é a mais conhecida do mercado, que são os bonequinhos de argila, que são feitos totalmente de argila e são vendidos, e eles não são bonequinhos baratos, não. Eles estão ali na faixa de 3 mil a 5 mil ADAs, levando em consideração que no momento que a gente está falando aqui, a ADA está ali na faixa de $1. Então seria de 3 mil, 5 mil em diante, dólares por arte. Então tem diversos blockchains. Só que o Ethereum, assim, ele é o mais conhecido. Com o Bitcoin, você só consegue comprar se for, assim, a mercado secundário. Porque o que acontece? O blockchain do Bitcoin, ele não foi feito para você criar artes NFTs, nem games NFTs. No blockchain do Bitcoin não dá para fazer isso atualmente. Então, o que as pessoas fazem? Eu compro, você tem lá a arte do macaquinho entediado, por exemplo. Se você quiser me vender, eu falo assim pra você, pode pagar em Bitcoin? Sim. Mas se for no mercado como a OpenSea, ela só aceita o Ethereum. E agora a Solana. Certo. E questão de taxas, assim, que você falou, Solana, ADA, todas essas. Qual é que tem a maior taxa para estar efetuando a compra? Porque, pelo que eu sei, tem não sei se chama gas, né? Isso. Uma taxa de gas. Qual desses que é mais em conta? Então, a taxa de gas atualmente é a mais cara do Ethereum. Ela é muito cara. A taxa de transferência do Ethereum, ela consegue ser superada do Bitcoin. Porque ele é muito utilizado, muito. E assim, a Solana tem uma taxa muito barata, a Cardano também, Terra Luna também. Ela não entrou no mercado de NFT ainda, no momento que a gente está gravando aqui, mas ela também tem taxas baratas. Legal. Uma coisa que o pessoal tava reclamando muito, que eu vi em alguns grupos, é essa taxa do Ethereum. Nossa, é muito alta, é muito alta. Mas assim, eu não critico, porque que acontece? Se a taxa tá alta é porque tem muita gente utilizando. E quanto maior a taxa, mais difícil é para a rede ser atacada. A rede da Solana, ela já foi atacada várias vezes. Porque assim, a pessoa ali, se eu atacar agora eu vou gastar 5 mil dólares, um exemplo assim. Mas eu vou ter um retorno de 50 mil, vou ter um retorno de 100 mil dólares atacando a rede da Solana. Mas a rede do Ethereum é muito mais fácil você trabalhar em prol da rede, você consegue muito mais do que tentando atacar. Porque
Porque você teria que pagar uma taxa de gas, uma taxa de transferência muito alta para conseguir atacar o Ethereum, coisa que não compensa. Então, assim, por mais que as pessoas possam reclamar, é muito mais seguro. É muito mais fácil você ver um scam surgindo de uma BNB Smart Chain, que é a rede da Binance, scam no caso seria um projeto ruim, surgindo da Solana do que no Ethereum. Porque no Ethereum eu tenho que tirar do meu bolso para poder fazer esse projeto. Entendeu? Caramba, eu vi muitas pessoas aí que foram escamados, né? Foram hackeados suas carteiras da MetaMask, principalmente. O que você indica pra essa galera aí tá ficando mais segura aí, evitando isso daí? Porque eu passei por isso daí. Passa por isso também? Na MetaMask? Na MetaMask. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é que quando você não pode de forma alguma na sua vida ter uma carteira só da MetaMask. Você precisa ter a carteira da MetaMask que você vai guardar os seus fundos e a carteira da MetaMask que você vai entrar em projeto. Porque, assim, por vezes o projeto ele pode ser assim, um phishing, um scam, que só quer que você coloque sua MetaMask ali e tire seus fundos. Então, o que você faz? Você tem uma carteira principal da MetaMask, ela fica praticamente o tempo todo off, você vai deixar seus fundos ali. Aí, quando você vê um projeto que você acha interessante, por exemplo, para entrar nesse projeto eu preciso de $100. O que você vai fazer? Você vai ativar sua carteira da MetaMask e mandar para essa do projeto. Porque se for algum scam, se ele quiser roubar alguma coisa, ele só vai roubar aquele dinheiro ali. E toda vez que você entra no projeto, você já pressupõe que pode ser que você perca o dinheiro. Pode ser que o projeto perca todo o valor de mercado dele. Pode ser que ele não consiga entregar. Então, é muito melhor você perder $100 aqui do que, vamos supor, que você tem 5 mil, 10 mil dólares aqui. Você não perde tudo. Sim. Entendeu? Mas tem como ter duas carteiras? Né? Tem, você pode ter quantas você quiser. Sim. Eu, na verdade, eu tenho 3. O que acontece? Eu deixo uma pros projetos de tokens que eu acredito mais em relação à MetaMask. A segunda é onde eu deixo as stablecoins e os valores em Ethereum e BNB para eu poder tirar as stablecoins dali. E a carteira que eu, de fato, que é a que fica no meu computador, que de fato eu entro nos projetos. Justamente para eu ter a segurança que ninguém vai roubar meus fundos. O que seria se você falou, Estevão? A stablecoin? Tá. Stablecoin é um ativo que ele é estável. Sabe, o Bitcoin, o Ethereum, as criptomoedas em geral, elas sobem e descem o tempo todo. Mas a stablecoin, muitas delas ligadas à moeda fiduciária. Então, tipo, ela varia 1 para 1 com o dólar americano, ela varia 1 para 1 com o ouro. Sabe, também pode ser ligado a commodities. Então, se você tá falando, eu quero entrar no mercado de criptomoedas, mas eu fico um pouco insegura, ou eu quero me dolarizar. Hoje em dia, para uma pessoa ter dólar, é muito complicado, ela passa por um processo muito grande, é muita burocracia. Então, se você pega os seus reais e compra um SDT, por exemplo, que é uma stablecoin, você já tá no mercado de dólar. Você já comprou uma moeda digital, que ela é 1 para 1 com o dólar americano. E você falou, assim, nessa parada da pessoa entrar no mercado e tal. O que você recomendaria assim, um jovem, assim, de 18, 19 anos, querendo entrar no mercado de cripto agora? Olha, recomendaria estudar e fazendo os aportes de acordo com o seu entendimento. Se você está entrando no mercado agora, você vai estudando, você vai entendendo que, assim, o ideal seria você entrar primeiro no Bitcoin. Sabe? Que aí você vai ter menos dor de cabeça, menos estômago, ter que aguentar menos coisa, porque o Bitcoin não é tão volátil assim. Aí depois que você vai entendendo mais sobre NFT, você vai entendendo sobre DeFi, você vai conhecendo as outras oportunidades que tem no mercado cripto, aí você vai colocando os aportes. Então você vai colocando o valor de acordo com o seu entendimento. Entendi. E essas criptos de meme, o que você acha delas aí? Tem algum futuro? Nossa! Baby Doge. Quando eu comecei no mercado cripto, eu falava para as pessoas ficarem longe dessas moedas. Longe, não investe de jeito nenhum, só tem que investir em coisas que têm fundamentos. Mas eu acho legal a gente passar com o tempo, a gente mudar as coisas, sabe? Hoje em dia eu olho com um olhar diferente. As moedas memes, elas não são para você deixar de hold. Elas são aquelas criptomoedas que podem, assim, dar um up no seu dinheiro, mas também pode fazer você perder muito, se você não souber como você vai agir com elas. Eu acho que é muita irresponsabilidade da minha parte eu virar e falar pra você, fique longe de uma meme coin, sendo que ela pode te dar 2.000, 3.000% de retorno no dia, coisa que o Bitcoin nunca vai fazer. Eu falar pra você investir só no Bitcoin, eu acho que é muita irresponsabilidade da minha parte, se você está disposto a correr risco no mercado. Eu antes não investi em meme coin, hoje em dia eu já invisto, mas as meme coins elas ficam na corretora. Elas não saem de lá. Porque na hora que ela tiver um pump,
dá pra você fazer dinheiro. A Shiba Inu, por exemplo. Ninguém é um projeto que não tem razão, sabe? Por mais que eles estão entrando no metaverso, mais que eles tenham exchange descentralizado, eles não estão oferecendo nada que não tenha no mercado. Eles querem afastar essa visão das galeras de fazeres de meme coin e tudo mais. Só que é uma criptomoeda que já deu muito dinheiro para todo mundo. Sim. Então, e o mercado de meme coins, eles têm criptomoedas que tem uns pumps, assim, gigantescos. Então, se você conseguir entrar bem, se você analisar bem, você consegue sair com dinheiro. É só não pegar ela e achar que que vai ficar fazendo hold de 5 anos. Sim. E você falou metaverso, a questão de cripto, NFT no metaverso, como que você vê isso? Isso vai ter um crescimento em quanto tempo? Quantificar assim um tempo eu não consigo, mas acredito sim que tem total ligação. E eu acho assim que as criptomoedas e o blockchain, elas trazem razão para o metaverso e fazem com que ele seja possível. Porque o assunto metaverso é uma coisa assim antiga, né? Que a galera fala antes mesmo de começar o assunto Bitcoin, uma coisa que já existia. Só que ficou adormecida. Porque qual é o dinheiro que você vai usar no metaverso? Como é que você teria uma casa ali? Como é que você representaria arte também? Que é uma coisa que as pessoas dão muito valor. Aí hoje em dia você olha, tipo, que dá pra você usar criptomoedas no metaverso, que você consegue entrar ali sem precisar de um governo, que você consegue colocar tudo ali, que se você quiser ter a sensação de estar na Disney. Hoje em dia, gente, isso é uma coisa assim impressionante para famílias que não tem condição de ir. Ela chegar na casa dela, colocar o óculos dela, botar uma roupa e ter a mesma sensação de estar ali, é excelente. Então, eu acho que o metaverso, assim, tem muito para evoluir, mas eu acho que fecha total com o mercado de NFT e criptos. A gente tem até um óculos aqui, né? Aquele Oculus Quest 2, sabe? A gente comprou aqui e aí a gente... É outra sensação, realmente. Parece que você tá num lugar, assim. É muito bom. Mas, tipo, você acha, então, que esse mercado, ele tem cada vez mais a crescer? Sim, demais. E não só por conta do lado financeiro, não, mas desse lado, tipo, de você estar perto, por exemplo, do seu artista. Eu assisti esses dias o show da Pablo no metaverso, sabe? Tipo, aonde? Coloquei meu avatar. Foi a Hamstel, que é um braço da Heineken que fez. Aí eu tava lá no escritório, eu lembrei que eu tinha escrito um artigo a respeito disso. Aí eu fui entrar, a sensação é muito boa, parece que você tá ali, sabe, no palco, assistindo o show da Pablo. Eu vi que o Snoop Dogg ia fazer, não sei se ele chegou a fazer, um show no metaverso, no Decentraland, se eu não me engano. E os ingressos também eram por NFT e era tudo assim, NFT, enfim, eu achei sensacional também. Nossa, muito top. No The Sandbox ele chegou a comprar uma casa pra ele lá. Ah, não, então foi no The Sandbox. Então, ele chegou a comprar uma casa e teve um investidor que pagou milhões só pra ter uma casa do lado do Snoop Dogg. Só pra ter uma casa do lado dele. Aí eu fico pensando, vai que o Snoop Dogg se mude, gente. Já era, se muda junto. Mas, assim, como que você vê, então, o mundo dos NFTs, do metaverso daqui a, sei lá, 10 anos? Eu acho que a questão, assim, vai estar muito mais evoluído. Principalmente, assim, um NFT a gente já consegue vislumbrar, sabe? Ele tem a desenvolver ainda, mas não tanto quanto o metaverso. Então, o metaverso, eu acho que daqui a 10 anos ele vai ser o grande boom pra gente. Acho que menos que isso até. Mas a questão dos NFTs eu acho que já vai estar mais inserido, porque a galera já fala, a galera já comenta. Então, acho que o metaverso vai ser, assim, um ponto de partida muito grande pra gente conseguir vislumbrar o que é realmente esse mundo virtual. Eu acho que ainda muitas pessoas assim, não têm acesso ainda a essa questão de metaverso por conta desse óculos ser um pouco o valor dele. Em alguns casos aí, um legal, um bom, chega a ser R$2.000, R$3.000. Mas creio que isso aqui daqui a um tempo vai estar bem mais acessível. Aí eu acho que nessa época e nesse tempo que vai ter um boom. Ah, com certeza, mas eu acho que também, assim, o ideal é que você não precise, sabe, do óculos para poder entrar nisso. Porque por mais que você diminua o valor da tecnologia, ela continua não sendo tão acessível para uma família que ganha um salário mínimo, por exemplo. E o ideal é que seja para todo mundo. É muito mais fácil uma família que ganha um salário mínimo conseguir comprar, ela vai dar preferência para comprar um celular,
sabe? Nem, mesmo que seja um celular de segunda mão. Então, se através do seu celular uma empresa ela já conseguir fazer essa imersão no metaverso, sem precisar de trazer aderências e tudo mais, eu acho que seria o ideal. Eu acho que daqui a 10 anos, ou até menos que isso, alguma empresa vai conseguir chegar nesse ponto. É verdade, tem um óculos da Samsung que você próprio insere seu celular ali na frente, ele tem uma questão desse tipo, assim. Sim. E em questão a um óculos Rift, ele é bem acessível, tava em torno de 300, 400 reais. Ele chega a ser mais acessível, né? E a questão agora do Bitcoin, vocês, assim, pela análise que vocês sempre fazem, a tendência dele, ele vai continuar onde ele tá, vai bater uns 60 mil dólares, como que você acha que vai ser? 60 mil dólares vai, 1 milhão também, mas resta saber quando. Mas, tipo, esse ano eu acredito que eu não consigo vislumbrar o Bitcoin como os analistas estão falando na 60k, não. Eu acho que ainda falta para isso. A gente tem que ter aderência, assim, não, o mercado institucional ele é muito bom pro Bitcoin, ele faz compras muito boas, mas enquanto o varejo não mudar essa mentalidade de deixar tudo na mão das baleias, os pequenos investidores de não deixar as baleias comandarem, não tem como. Porque por mais que as baleias elas tenham muito Bitcoin, o varejo é quem está ali negociando, é o varejo quem traz volume. Baleia não traz volume para o mercado. Eles botam ali as ordens dele, quem vai fazendo é o varejo. Se as baleias fizessem volume no mercado, se elas quisessem realmente negociar, no dia que o Bitcoin ele chegou lá quase 48 mil, há 2 semanas, a gente teria visto um volume muito grande, sabe, de negociação, mas a gente não viu. Então é aí que tá. Esse ano, assim, nossa, pegando uma bola de cristal aqui, eu acho que o máximo, e se for, sendo muito otimista, eu acho que 70k. Mas sendo muito otimista. Pô, legal aí. Quem tem investido aí tem que... Porque o Bitcoin é mais você fazer ali vamos dizer, um hold, né? Sim, você tem que investir e esquece. Esquecer, né? Bitcoin não se vende. É o que a gente fala. Bitcoin é pra sempre. É uma pedra preciosa. E assim, quando você começou, né, a falar sobre Bitcoin no Instagram, nas suas redes sociais, você teve apoio? Como que foi, assim? Então, quando eu comecei, eu tinha o apoio do meu irmão, sabe? Que é meu irmão do meio. Então, tipo, era só a gente. Na época eu ainda morava com a minha mãe, quando eu comecei a gravar. Então, em cima da laje da minha mãe. Foi um dia inteiro pra gravar um vídeo de 5 minutos. Coisa que hoje em dia a gente grava assim, com uma mão na frente e outra atrás. Então, ele me deu muito apoio durante os primeiros anos, que eu não tava ganhando dinheiro com nada. E nem era essa a intenção. Eu não entrei pra poder fazer dinheiro no mercado. Nossa, mas ele tava comigo demais. E você posta no YouTube também? Só no Instagram? Como que é? Então, o YouTube a gente volta esse mês. Eu tava com vídeos no YouTube, mas eu achei melhor privar eles, porque eram vídeos que não... que estavam com qualidade muito baixa, que eu acho que hoje em dia já não faz sentido, que eu tenho uma visão diferente das coisas que eu falava. Tinha criptos que eu falei antigamente que hoje em dia eu não investiria de jeito nenhum. Então, eu privei esses vídeos, mas a intenção é voltar agora ainda em abril. Qual a cripto que você tá mais focando nesse momento? Assim, algo novo ou ali um Bitcoin? O que você tá focando? Então, eu compro bastante Bitcoin para poder fazer preço médio. Compro também bastante Ethereum para fazer preço médio. E hoje em dia, assim, do ano passado para cá, eu tenho focado bastante nas concorrentes do Ethereum. Bastante. Sabe? Terra Luna, Avalanche, Cardano. Solana eu comprava bastante, mas depois eu parei de comprar porque eu parei de acreditar no projeto. Aí eu dei uma parada na Solana, mas eu continuo comprando bastante as concorrentes do Ethereum. Certo. O que te levou a desacreditar aí da Solana? Assim, a Solana ela chegou com a proposta de fazer 50 mil transações por segundo, de ser uma rede super rápida. Só que assim, quando ela é testada, fazer essa quantidade de transações por segundo, ela não consegue. A gente teve ano passado o lançamento do SoulTix, que é um jogo NFT, que assim... Agora eu me perdi aqui, mas acho que foi esse ano que lançou. Foi esse ano. Mas, tipo assim, paralisou a rede da Solana. Sabe? Assim, ela não tava nem chegando ali no limite de 10 mil transações por segundo.
sabe? Então, ela já não entregava isso. E quando você fala que você é rápido, que você cobra baixas taxas, a gente já tem noção que é centralizado, mas eu não tinha noção que era tão centralizado. Quando teve o bug na rede, os desenvolvedores paralisaram a Solana, paralisaram para poder mexer. Quando tem ataque, tipo, eles conseguem entrar. Só que qual é o problema disso tudo? É claro que o hacker está errado e tudo mais, mas isso não é desculpa para um blockchain ficar paralisada. Porque você está mexendo com o dinheiro dos outros. Você está fazendo gente que coloca milhões ali naquela moeda, ou até que seja $100. O dinheiro que você está colocando ali vai fazer falta para você no momento de oscilação do mercado. A Solana, ela chegou a ficar 48 horas parada. Isso as pessoas podem pensar, quem veio do mercado tradicional, que é pouca coisa, mas no mercado cripto, 48 horas é muita coisa. A oscilação é muito grande para você deixar um blockchain que tem artes NFT, um blockchain que tem games NFT, ou simplesmente o trade da pessoa parado. Não tem lógica. Sabe, o projeto ele tem que conseguir se sustentar e ele tem que manter ali a base de ser seguro para não ter ataque hacker nenhum. Então, assim, quando o projeto tem ataque hacker, que eu vejo que os desenvolvedores estão parando, eu já fico com o pé atrás, aí eu deixo para lá. Eles não cumprem aquilo que prometem, vamos dizer assim. Sim, tá lá, mas só tá no papel. Exato, aí entra investir numa Solana. Não, eu não tô dizendo que a Solana não vai crescer, eu acredito que vai, porque tem muita gente que acredita no projeto. Só que entre investir nela e ir numa meme coin, eu prefiro ir na meme coin, que eu sei que, tipo assim, que eu vou ter um retorno mais rápido, dependendo da meme que eu entrar, do que na Solana, que é um projeto que, assim, que nasceu para ser um projeto com fundamentos e não é. Sim. E o Ethereum 2.0, sai ou não sai? Como que isso aí vai desenrolar aí? Nossa, o pessoal do mercado cripto zoa bastante a Cardano em relação a isso, dizendo que ela é muito lenta. Só que o Ethereum 2.0 tá para sair há muito tempo. Há muito tempo que tá essa coisa do Ethereum. Eu lembro que quando eu vi falar que não tinha esse nome. Sabe, eu esqueci o nome que eles davam, mas eu lembro que eu via vídeo do Roberto Pantoja, do investidor anarquista. Eu nem estava no mercado cripto ainda falando dessa atualização. Sabe? É muito tempo. Aí, toda hora eu ouço falando, nossa, vai adiar. Sabe? Já era para ter chegado alguma coisa, aí tinha falado que seria no segundo semestre desse ano. Se eu não me engano, isso é uma notícia falando que já adiou de Isso. novo. Aí saiu uma notícia, inclusive, hoje, falando que já adiou o prazo. Aí eu falei assim, gente... Nossa, então não sai. Não, mas assim, eu entendo que é uma coisa muito complexa de você fazer. Porque, como eu falei, você tá mexendo com a rede que tem o Ethereum. Então, se a Solana é um problema, o Ethereum acaba com o mercado. Se essa atualização der alguma coisa de errado. Você tem muitos tokens estão na rede do Ethereum, você tem DeFi, você tem games NFT, você tem arte NFT. Se der algo errado nessa atualização, acaba. Mas o problema que me irrita é a expectativa que coloca na pessoa. Sabe, a expectativa que você fala, nossa, a gente vai mudar, e a pessoa já fica, caramba, no final do ano eu vou estar pagando menos taxas, eu vou estar com uma rede mais rápida. Aí isso daí é a única coisa que me irrita. Eu acho que a única galera que comemora é os mineradores, né? Porque dizem eles que se entrar o 2.0 acabou a mineração de Ethereum pra eles. Ah, pra eles sim. Mas aí, tipo, eles têm Ethereum. Eles podem entrar no staking do Ethereum e ganhar rendimentos com isso. Não precisa ficar, tipo, tentando parar a inovação por conta de um grupo de pessoas que quer só pensar no bolso deles. É verdade. Quando você tem muito Ethereum, quanto mais Ethereum você tiver, você colocar em stake, maior vai ser seu rendimento e você vai conseguir fazer isso gastando menos e poluindo menos o meio ambiente. Certo, é isso É aí. verdade. Quando no começo do nosso vídeo, né, você falou que você tava estudando pra política, né? E você pensou em entrar nesse meio da política e tipo assim, agora você fala assim, nossa, a melhor escolha que eu fiz foi entrar no Bitcoin. O que você acha? Não, eu estudava política, não era mesmo pra entrar, sabe? Era mesmo porque eu gostava muito do assunto. Aí, tipo, mas fico muito feliz de ter caminhado por outra. Sim. Sabe? De vez em quando eu ainda paro pra poder ver, eu gosto de estar bem informada, mas estudar do jeito que eu estudava antes, não. Meu foco era 100% cripto hoje. Ai, que bom. Total. E essas tatuagens aí de Bitcoin, você tem várias tatuagens também aqui, né? Tem. Sobre... Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De cripto eu tenho 8 tatuagens. Olha isso. De cripto, inclusive uma de Bitcoin aqui assim na testa. E aqui do lado eu tenho uma do Ethereum.
Caraca. Aí eu tenho mais 2 de Bitcoin aqui, de Dash, uma do Dogecoin que eu fiz também, e aqui eu tenho escrito Cardano. Então você Ai, gosta muito, Eu mesmo. gosto, eu sou apaixonada. E vou fazer mais também. Mas, tipo, Aham. agora eu só quero fazer tatu de cripto. Total. É? Cara, pra vocês terem uma ideia, eu tenho 3 jabutis. Aham. O nome da fêmea é Altcoin. Aí eu tenho Cardano e o Bitcoin. Então, tipo, eu sou apaixonada Você é pelo apaixonada mercado. pelo Muito. mercado cripto. Ah, eu acho isso muito legal. Então, enfim, o Bitcoin, então, aqui como você falou, ele é uma cripto para você estar fazendo a longo prazo. É a longo prazo. Tem alguma outra que você indica para ao longo prazo também? Aqui eu tenho pra longo prazo o Ethereum. São essas duas, são Só as essas melhores. 2. Só. Tá, as outras é mais para você estar fazendo ali o que? Olha, assim, por Trade, exemplo, sei. a gente tem as meme coins, que seriam, e as outras shitcoins, que para poder fazer um rendimento maior, mas tem outras também que eu olho que pode ser que algum dia elas cheguem para ser a longo prazo, sabe? Que são as que eu deixo ali mais, que eu tiro da exchange, porque eu não quero perder elas, e que eu deixo guardada. Então tem outras também, mas assim, que eu confio mesmo, é Bitcoin e Ethereum. Certo. E uma cripto que chegou, vamos supor, nos últimos 2 anos aí que você acha que veio para ficar? Olha, com um bom desenvolvimento, mexendo em algumas coisas, a minha aposta é a Terra Luna. Terra Luna. Isso. Eu ouvi falar bem na Terra Luna. Nossa, imagina pra uma pessoa comprar 60 centavos e ela bateu $100. Nossa, mãe. Ela tá com um Nossa. sorriso de orelha a orelha. Eu, no caso. Parabéns. Nossa, foi um dos acertos. Já porque, tipo, eu queria ter acreditado mais, sabe, nela. E ter feito assim. Porque se eu tivesse colocado, assim, o dinheiro que eu tinha na época pra poder investir, se eu tivesse confiado mesmo, hoje em dia eu teria chegado no 1 milhão com ela. Mas e, tipo assim, entrei na Terra Luna, mesmo na expectativa de esperar bater os $100. Porque eu vi que não tinha uma quantidade muito grande de moedas, eu vi que o projeto era bom, que a ideia era boa, e eu fiquei nessa expectativa. E foi muito rápido que isso aconteceu. Só que eu queria era ter investido, tipo assim, RAL na Terra Luna. Mas isso aí são coisas que acontecem. Antes eu ficaria muito chateada com isso, falei assim, caramba, perdi a chance de ficar milionária. Mas hoje em dia a gente só vai. São oportunidades É. e sabe que depois vai Depois aparecer aparece, outra. isso. É bom, assim, pra gente poder ganhar confiança também no nosso estudo. Porque, assim, se eu estudo tanto o mercado e se eu olho para um projeto e eu acredito que ele possa crescer dessa forma, que foi o que realmente aconteceu com ela, eu não posso ter medo de investir. Esse que é o problema. Esse foi o problema que eu tive ali na Terra Luna. Então, foi uma lição que eu aprendi. Aí, quando eu encontrar uma outra Terra Luna, eu já vou conseguir entrar bem. Sim. Então, nesse quesito, qual a proposta que a Terra Luna tem? Ela é apenas uma cripto? Ela pode ser aplicada como uma Cardano, uma Ethereum? Ela tem uma ideia bem parecida com o Ethereum, de contratos inteligentes também, só que ela tem uma pegada focada em stablecoins. E as stablecoins, assim, elas são muito utilizadas como proteção de capital e como exposição ao dólar americano. Então eu vi assim, nossa, um projeto completamente diferente, é de contratos inteligentes, que eu já estava pesquisando mesmo os concorrentes do Ethereum, e eu virei e falei assim, poxa, ela está trazendo uma coisa que as outras concorrentes não estão trazendo. E num momento assim que o mercado ele passar por oscilações, ela tem a stablecoin dela, então assim, ela não vai passar por tantas oscilações quanto o mercado, e no momento de correção ela tende a não corrigir tanto. Ela tende a conseguir manter mais o valor dela. Então a chance da galera olhar para isso e ver como uma coisa boa é muito grande. Então, assim, a Terra Luna ela ainda tem algumas coisas ali para corrigir, algumas coisas que eu não gosto, que eu acredito que podem dar muito ruim pro projeto, mas todo projeto no início é assim. Todo projeto no início ele tem pontos que precisam ser melhorados. Então, ela melhorando isso, eu acredito que ela possa crescer muito mais. Só que hoje em dia, a Terra Luna, eu vejo já um investimento para médio prazo, porque ela não tá mais barata. Então, tipo, é muito difícil uma pessoa que não tem grana ficar rica com ela. Que nem com Bitcoin. Você não vai ficar rico investindo em Bitcoin, porque ele já tá muito caro, você não consegue comprar muitas unidades. Mas a Terra Luna, quando ela tava 60 cents, dava para eu ter comprado uma quantidade legal a ponto de me deixar rica. Então, hoje em dia, eu busco muito uma plataforma de contratos inteligentes, que pode ter assim, uma pegada parecida com a Luna para ser a concorrente da Luna, eu investiria, dela chegando agora. Mas
tem que estar ali com um valor considerável para eu conseguir comprar uma grande quantidade. Ainda não tem nada em vista. Não, ainda não. E assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você já chegou no seu primeiro milhão? Ainda não. Tá caminhando. Caminhando pra ele. Caminhando pra ele. Ah, mas é assim mesmo, tá caminhando. Sim. É isso que importa. É, isso que importa. Caminhando, tipo... Daqui a pouco chega 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Aí vai e deslancha. Eu tô criando uma empresa agora, o nome dela é Varanda Cripto, focada pra criação de conteúdo do mercado de criptomoedas, que a gente... No caso, eu e o Pedro Bala, que é o meu sócio, Pedro Bala e eu, a gente percebeu que que estava acontecendo uma demanda muito grande de criação de conteúdo para o mercado cripto. E assim, é uma forma da gente conseguir rentabilizar sem nem precisar investir no mercado. Isso é mais para as pessoas verem que, tipo, você não quer entrar, mas você pode oferecer seu serviço em troca de criptomoedas. É mais uma forma que você tem. Então, eu vejo diversas formas de fazer dinheiro nesse mercado. Mas assim, não cheguei no 1 milhão, mas hoje em dia eu tenho certeza que com 26 anos eu ganho mais do que muita gente que dedicou 4 anos da vida numa faculdade e que, por vezes, infelizmente, durante a pandemia ficou parado, teve que trabalhar num lugar que não é o seu lugar de atuação, que não é um local que gosta. Então, assim, confortável com a minha vida, eu tô demais. Sim, demais. Graças a Deus. E... O que você recomendaria, assim, tipo, qual foi o melhor método que você aprendeu cripto e que você recomendaria para uma pessoa que está começando? Nossa! Então, quando eu comecei cripto, era porque eu muito curiosa, porque na época o pessoal falava muito de dados técnicos, eu nunca tinha estudado tecnologia, nada. Quando falaram para mim a primeira vez sobre blockchain, eu achei que eu nunca fosse entender, porque era muito técnico. Mas hoje em dia eu acredito que assim, se você está começando, geralmente o vídeo ele é mais interessante. Então, conteúdos de vídeos, de canais do mercado brasileiro. Se a pessoa falar inglês, melhor ainda, que ela vai ter uma informação muito mais clara sobre os assuntos. A informação, a gente sabe que lá fora chega bem antes que aqui no Brasil. Sim. Então, assim, sempre buscar manter informado, entrar em grupos do mercado de criptomoedas, seja no Telegram, no WhatsApp, que a galera aqui do mercado é muito bacana. Sabe, é muito difícil você chegar e encontrar uma pessoa que é ridícula, que é boçal com você, que não vai ter paciência de te ensinar. Você pode perguntar qualquer coisa. Então, a gente tem comunidades no Telegram para isso, a gente tem comunidades no WhatsApp. Então, é muito bom. Conteúdo de vídeo, WhatsApp, ver portais de notícias para você ficar informado sobre o que está acontecendo, sobre qual uma decisão Estados Unidos impacta demais. Vamos supor, o Federal Reserve decidiu que vai aumentar as taxas de juros. Se você ouve um burburinho desse, você já tem noção, no curto prazo o Bitcoin vai cair. Então, o que acontece? Eu vou lá, e me preparo, fico ali, não sei se você compra através de exchange, você compra ali stablecoin, Bitcoin caiu, você vai e compra, sabe? Ou vai sair uma notícia que você acredita que pode fazer o Bitcoin subir. Aí você já fica ali posicionado para vender, porque depois vai passar por uma correção, aí você compra mais barato e já vai fazendo o preço médio. Então, se informar, buscar notícias, participar de grupos, seguir os grandes players do mercado é sempre muito bom. Ser curioso, né? Tem que ser muito. Tem que ter sede em querer saber, né? Tem que estar bem antenado nesse mercado, né? Porque, pelo que eu vejo, as notícias, elas influenciam muito. Sim, ainda influencia demais. E assim, você falou, tem que ser curioso, porque não é um assunto fácil, sabe? Pra gente que tá no mercado, pra gente é tudo muito claro. Mas pra uma pessoa que tá entrando agora, pra ela perder dinheiro é muito fácil, porque é complexo. Ela vai achar que ela precisa entender de blockchain, ela vai achar que ela precisa entender tudo. Tudo pra entrar no mercado. E como eu disse, não precisa. Você vai aumentando a sua exposição enquanto você vai aprendendo. E o que você acha que a guerra tá afetando? Se está afetando a guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, está afetando esse mercado? Olha, ela afetou bastante no início, sabe? As notícias, elas têm o poder de afetar o mercado de criptomoedas no início dela, quando uma notícia é muito grande. Depois disso, o mercado tende a levar o caminho dele normal. Então, por exemplo, quando teve lá o primeiro ataque da Rússia à Ucrânia, a gente viu que o mercado foi negativamente impactado. Porque que as pessoas pensam? Cara, no momento de guerra, eu preciso de liquidez. O que eu vou fazer? Eu vou vender minhas participações e vou começar naquilo que é mais volátil. Antes de você vender uma ação que, assim, pra gente não tem lógica, mas pra quem tá fora do mercado, eles vão olhar, antes de eu vender uma ação dos Estados título do Tesouro que eu comprei dos Estados Unidos, o que eu vou fazer? Eu vou vender Bitcoin. Porque Bitcoin,
pra galera de fora, não é tão seguro quanto as ações americanas no momento desse. E se continuar aí, que a gente vê também que as ações americanas caíram também do início, porque eu preciso de liquidez, eu preciso de dinheiro no meu bolso, pode ser que os bancos comecem a fechar, que a gente viu que foi que os Estados Unidos e demais países fizeram com sanção na Rússia. Então é natural que caia no início, mas depois segue o rumo, sabe? O mercado ele não fica muito tempo durante as notícias. Essas oscilações de mercado, principalmente no Bitcoin, isso aí é mais causado por quem? Sardinha, baleia ou... Porque parece que quando sai uma notícia assim, as sardinhas meio que se apavora e sai vendendo, ou isso não tem nada a ver? Não, sim. Quando eu falo dos investidores de varejo, seria mais os investidores pequenas sardinhas. Sim. Entendeu? Elas se apavoram muito. Principalmente quando a baleia vai lá e, tipo, coloca ali uma ordem de venda 40k. A sardinha vai pensar, o varejo vai pensar, pô, vai cair. Se ela tá colocando ali pra comprar, vai cair. Mas só vai cair porque vocês vão vender. É isso que eles não entendem. Só vai chegar a 40k porque eles vão vender pra poder chegar. Entendeu? E a baleia, assim, ninguém que investe, que tem 1.000 bitcoins, 10 mil bitcoins, é bobo. Eles sabem muito bem, porque a baleia tem muitos que já chegaram com dinheiro e tem outros que cresceram no mercado cripto. Então, eles sabem muito bem como é que funciona a mentalidade de quem tem pouco bitcoin, de quem está começando agora, que é a mentalidade do medo. Então, ele vai atuar em cima do medo da pessoa. Então, assim, é uma mistura dos dois, mas as sardinhas, elas costumam alfaçar mais. Alfaçar mais, né? É isso mesmo. E você ainda fica assim, você se sente mal quando você perde o dinheiro lá e tal? Ou hoje você fica mais tranquila, assim, porque você sabe como que o mercado tá fluindo? Ah, não, fico tranquila. Até porque, assim, da mesma forma que a gente fala, lucro bom é lucro no bolso, que não adianta você falar, nossa, fiz 100% hoje, sendo que você não vendeu a criptomoeda, não realizou lucro. É a mesma coisa na perda. Tipo, Bitcoin pra mim vale um Bitcoin. Eu não olho pro Bitcoin, tipo, pau, USDT e tudo mais. Só assim, na hora de comprar pra ir fazendo um preço médio, mas se tá caindo assim, não faz diferença pra mim. Sabe, no início já fez, antes de eu começar a entender o mercado, mas hoje em dia não. Ah, então é isso, gente. É isso aí. Muitas perguntas, muitas respostas. Muitas perguntas e muitas respostas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo de hoje com a Sabrina e com o Marcelo, comigo. E segue a Sabrina lá. Qual é o seu @, Sabrina? Sabrina Coincidências. O nosso Instagram também, o Webcast, com 3T no final. Também tem o canal de cortes. Os cortes vão sair amanhã. Webcast Cortes. Se inscreve no canal, dá like. É isso aí. Tamo aí até quinta que vem. Uma coisa. Semana que vem vai ser terça-feira, por causa do feriado. Então, semana que vem o nosso podcast vai acontecer terça-feira às 7h30, tá bom? Então, a gente espera vocês até semana que vem. Tchau! Tchau.